Quem é a besta citada no livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente debatidos, tanto por estudantes bíblicos quanto por acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se pode imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, porém frequentemente mal interpretados, das escrituras apocalípticas do Apocalipse encontra-se no capítulo 13, onde se fala da besta do mar, muitas vezes referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado sobre a identidade da besta. No entanto, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Ao comparar escritura com escritura e permitir que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Ao examinarmos a Bíblia, percebemos que o capítulo 13 de Apocalipse, ao falar sobre a besta do mar, se cumpre de maneira clara e impactante em 3 dimensões: passado, presente e futuro. O primeiro sentido se refere ao próprio reino. O segundo, ao passado da liderança que comandou esse reino. E o terceiro, ao futuro, cumprimento e retorno da besta do Apocalipse, tanto como reino, tanto como cabeça. Hoje focaremos no futuro, na identificação da besta como homem e como representante do diabo na terra, que está prestes a retornar do abismo e se revelar a todos como a besta do julgamento. Apocalipse 17. A prostituta numa besta de 7 cabeças. Quando comparamos Escritura com Escritura, a identidade deste homem como anti-messias torna inevitavelmente óbvio. Características que identificam quem é a besta do julgamento. 1. Se assenta sobre uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Observação. Na profecia, mulher é igual à igreja. A prostituta, idólatra, portanto, igual uma apóstata, igreja idólatra. 2. A mulher está sobre a cidade dos 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais se assenta a mulher. Roma, a cidade dos 7 montes. O Capitólio, o Palatino, o Aventino, o Esquilino, o Célio, o Quirinale e o Viminale. 3. A mulher se adorna de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. A cor, para os bispos e outros prelados, é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. A besta exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada autoridade todas as tribos, povos, línguas e nações. Não existe homem na terra com tanta autoridade como o próprio Papa. Este, além de soberano homem político, contém o poder religioso, o que o torna acima de qualquer presidente, ditador ou principado. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto e herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5.
A mulher surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse: as águas que viste, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos, Vândalos. 6. A mulher completamente radicou 3 reinos quando ascendeu ao poder. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A história registra que o papado de Roma eliminou 3 das 10 tribos originais da Europa. Os vândalos, 454 d.C. Os érulos, 493 d.C. E os ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e significativamente quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os érulos, os vândalos e os ostrogodos arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. A mulher que a besta se assenta, faz guerra contra os santos. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Messias. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição religiosa que tenha existido na história da humanidade, não será colocada em dúvidas por nenhum protestante, estudante, acadêmico e sábios que tenham bons conhecimentos de história. É realmente impossível ter uma completa compreensão do extenso número de vítimas da Igreja Católica. Este fato é agravado pela complexidade e diversidade das experiências individuais, tornando a tarefa de quantificação não apenas desafiadora, mas talvez além do alcance do entendimento humano. Adicionalmente, é quase certo que não existe capacidade de imaginação suficiente que possa entender adequadamente o profundo sofrimento vivenciado pelas testemunhas de Arusha. O grau de dor e trauma que essas pessoas suportaram é de tal magnitude que transcende nossa capacidade de empatia e compreensão. Oito. Tem um único homem que age e fala por todos. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava com insolência. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana, e o seu reino é o chifre pequeno que erradicou as 3 tribos arianas. 9. A besta sofrerá uma ferida,
mas sobreviverá. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. 10. O pontífice agora passa de papa para soberano rei. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Em todo momento da história da Igreja Romana, o pontífice romano sempre carregou o título de papa, e não de rei, pois a Igreja não passava de uma instituição religiosa. Mas, para que se cumpra a profecia de Apocalipse 17:10, isso muda com a criação do Estado do Vaticano. 11 de fevereiro de 1929. Após grande discussão sobre o que fazer com a Igreja Católica dentro do território romano, é acordado entre Benito Mussolini e Pio XI o Tratado de Latrão, que iniciaria a contagem dos últimos 7 papas da Igreja Católica. A partir de 1929, é criado o menor país do mundo, intitulado como Estado do Vaticano. Agora, além de papa, o pontífice romano é um soberano, um rei que governa a monarquia católica dentro da grande cidade dos 7 montes. 11. O 8º é um dos 7 reis. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º, e procede dos 7, e caminha para a destruição. De acordo com a profecia das Sagradas Escrituras, nos últimos dias da terra haverá um último rei, que governará a grande prostituta, e será o que conhecemos como o anti-Messias. Este rei é conhecido na profecia como o 8º, aquele que surge dos 7 reis. Em outras palavras, um desses 7 reis, após o tratado que criou o Estado do Vaticano, retornará ao poder novamente. Mas aí vem uma questão que gera controvérsias e muitas dúvidas. Como isso é possível, se os 7 reis já morreram? A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Portanto, é nela que você encontra a resposta. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A profecia nos revela que a besta, a 8ª cabeça, que é uma das 7 cabeças que já esteve entre nós, retornará do abismo. E ela mesmo diz que o mundo todo vai se admirar ao vê-la retornando do abismo, de que a besta retornará dos mortos. Essa besta, que é uma das 7 cabeças, virá e reinará como o 8º rei romano.